Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para apresentar o lançamento da editora M, que é parceira aqui do canal do Estante Branca. E eu quero apresentar este livro aqui, que é As Portas da Regeneração, do autor Juliano Fagundes. Esse livro aqui é publicação novíssima, tá saindo agora em 2020. Gente, cheirinho de livro novo. Adoro, cheiro de livro novo. O autor tem outro livro publicado com a editora M. Vou até ler aqui um pouquinho sobre o autor. Ele, o Juliano, é natural de Goiânia, é casado, pai de 2 filhos, é formado em comunicação visual, com MBA em gestão de negócios e pós-graduação em antropologia, ou seja, uma coisa bem ampla, né? Além de ser intérprete e instrutor em Libras. No movimento espírita, ele está desde 2010, atua como médium, palestrante, intérprete em Libras, pesquisador e escritor. Também ministra o curso de EAD, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, na FIGO, Federação Espírita do Estado de Goiás. E é membro da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás, ou seja, ele é bem atuante ali no estado onde ele vive, né? Autor de diversos livros, também já participou com artigos em várias obras de estudo espíritas, além de psicografar cartas consoladoras. Pela editora M, publicou Causa, Origem de Nossos Males e Governador da Terra. Então ele tem mais 2 livros publicados com a editora M. Bem bacana, eu gostei muito dessa capa, gente, achei linda assim, gostei da cor, eu achei que, e até da imagem, eu acho que chama a nossa atenção, quando a gente olha assim, já dá aquela vontade de ler, é bem atraente, eu acho que a gente começa a fazer a leitura dos livros antes mesmo de começar a ler, pelo menos eu sou assim. A capa chamou a atenção, eu pego para ver, depois que eu gostei da capa, vi a capa, vem a sinopse e o sumário. O sumário para mim é imprescindível para poder comprar um livro. E o sumário desse livro aqui tem vários capítulos com abordagens interessantes. Ele fala sobre o fim da fome, o fim das doenças, das guerras, fala sobre a distorção do humanismo, felicidade a todo custo. Deixa eu ver aqui, racismo, educar para o futuro. São 22 capítulos que ele aborda aqui na obra. Outra coisa que eu acho que é interessante, a capa, que aliás a capa que eu falei que tá muito bonita, ela foi feita pelo Juliano mesmo e Joyce Ferreira. Acho que é interessante quando a gente traz, revisão Rubens Toledo, diagramação e projeto gráfico, Joyce Ferreira e Marco Melo. Eu gosto, não é? Acho que é meio coisa de bibliotecário, né? Porque eu gosto de fazer essa leitura do livro como um todo, não simplesmente pegar o livro, li a sinopse, parece ser interessante começar a ler. Eu gosto de fazer a leitura mesmo do livro. Então deixa eu ler aqui a sinopse para vocês. Adentramos o século XXI e chegamos a uma incrível constatação. Nas últimas décadas, temos conseguido controlar a fome, as pestes e as guerras, as 3 maiores calamidades da história da humanidade. É claro, esses problemas não foram ainda completamente resolvidos, mas se antes eles eram considerados forças incompreensíveis e incontroláveis da natureza, ou até a vontade de Deus, hoje já sabemos o que precisa ser feito para evitá-los. Mesmo o recente coronavírus, aparentemente tão devastador, ainda está longe de concorrer com as maiores pandemias da história. Pela primeira vez na história, hoje morrem mais pessoas que comeram demais do que de menos. Mais pessoas morrem de velhice do que de doenças infecciosas. E mais pessoas cometem suicídio do que a soma de todas as mortes de soldados, terroristas e criminosos. Eu achei bem interessante isso daqui, porque às vezes nós ficamos sempre batendo em cima de velhos conceitos, mas a gente acaba não dando
a visão necessária para outras coisas novas que estão ocorrendo e que às vezes são maiores do que as que já existiam. Como esse caso das pessoas que comem demais, doenças de pessoas que comem demais, e a questão do suicídio ser maior do que mortes que acontecem em guerras. Gente, isso é assustador. A gente precisa ter esse olhar para essas questões. Então, continuando aqui. Então vem a questão. No mundo que caminha para se tornar saudável, próspero e harmonioso, quais serão os desafios à nossa inteligência? Onde devemos focar nossos esforços para que nosso mundo evolua até a regeneração? As portas da regeneração traz temas atuais como humanismo, liberdade, felicidade, ciência, ecologia, tecnologia, racismo, pandemia, livre-arbítrio, obscurantismo, corrupção, família, Deus, o sentido da vida e muitos outros avaliados sobre uma perspectiva histórica e espiritual, para descobrirmos o que demandará nossa atenção emergencial nessa grande transição planetária que já bate às nossas portas. Então, deu para perceber que ele traz temas atuais, né? Que ele já fala aqui do coronavírus. Se não me engano, foi publicado em abril. Deixa eu ver aqui. Primeira edição, abril. Exatamente, fresquíssimo, tá assim, fresquíssimo o livro. A questão da transição planetária já é algo previsto há muito tempo, porém, nós já começamos a sentir a subida das mudanças, né, da transição. Isso não significa que amanhã isso terá sido concluído, mas nós já começamos a subida da transição do nosso planeta para um planeta de regeneração. E o que eu acho que é importante, que é interessante, é justamente nós começarmos a entrar mais nessa temática, nesse assunto, para que nós possamos estar antenados com como que vai ser, né? Como nós devemos agir diante dessa nova perspectiva. Você está preparado para fazer parte de um planeta regenerado? Como será esse planeta regenerado? São questões que nós temos que nos perguntar. Eu acho que conhecer, entender nunca é demais. É claro que nós temos que sempre ler criticando, né? Temos que ter a inteligência de olhar para aquela leitura e não aceitar tudo simplesmente, mas criticar. E eu acho que esse é o momento de nós trazermos esse tipo de conhecimento, de investirmos em obras que abordará esse tipo de informação, esse conhecimento. O livro ele tem 272 páginas, mas para questão de leitura termina aqui 255 páginas de leitura. Depois aqui ele traz a bibliografia, né, as referências que ele utilizou, que é outra coisa que eu gosto muito de ler. Eu gosto de ver quais são as obras que o autor utilizou, qual foi os autores que ele se embasou, porque eu acho que isso é interessante de ver mais ou menos a metodologia utilizada, a forma de pensamento que o autor segue. Então, dentro da bibliografia, eu sempre encontro referências, né, para outros livros, para outras obras que é interessante de ler e enriquecer o conhecimento, abrir mais o leque, não ficar preso somente no que o autor está dizendo, mas no que os autores ali próximos dele ou que rodeiam ali o pensamento dele também falam sobre esse assunto. Eu acho que isso é bem interessante. E eu acho que além de livros, é interessante nós também lermos artigos, porque artigos às vezes abordam de uma forma diferente dos livros. Os livros acabam sendo muito mais para estudos, né, muitas das vezes, mas os artigos eles têm uma abordagem diferente. Eu acho que é interessante da gente ter esse conceito, né, de leitura acadêmica, vamos dizer, e a leitura, a obra mesmo como estudo, como uma abordagem mais aprofundada das obras. Aqui só falando um pouquinho sobre a editora M, ela mantém o Centro Espírita Mensagem de Esperança e patrocina junto com outras empresas e instituições de atendimento social de Capivari. Uma das coisas que eu e a Michele acreditamos e nós achamos que nós devemos fazer é apoiar
às editoras, principalmente as editoras que têm mais o cunho religioso, espiritualista, isso assim de uma forma geral, sem entrar no valor de cada uma. Principalmente quando essas editoras, elas mantêm ou apoiam instituições sociais. É importante da gente ter esse olhar, esse foco, ao invés de só querer comprar em distribuidores maiores, que tem os valores mais baixos muitas das vezes, prestar atenção de que eles conseguem fazer um preço menor, porque o número de compra deles, né, o número de livros é muito maior do que o das editoras. A tiragem das editoras tem que ser muito menor. E por isso é que o valor acaba ficando um pouco mais alto, porque tem toda uma estrutura por trás para se manter e para se custear. Então é um trabalho difícil, é um trabalho custoso, exige muito das pessoas que estão por trás ali desse trabalho, da criação mesmo do livro, da publicação de um livro. Não é simplesmente sai do autor, vai para a editora e acabou. Tem muitos profissionais ali envolvidos por trás. Então, acho que uma das coisas que nós temos que fazer é apoiar, sim, a compra dos livros direto nas editoras. Eu acho que nós temos que ter essa consciência, até mesmo para quando a gente pagar um pouquinho mais caro, a gente não ficar se lamentando que no outro distribuidor é mais barato, porque você vai entender que você não está simplesmente comprando o livro, você está investindo no seu conhecimento e, além disso, você está também contribuindo para obras sociais. Acho que é interessante de prestar atenção nesse sentido. Bem, pessoal, então é isso. Eu vou deixar o link do livro direto para a editora M na descrição do vídeo. E se você tem interesse, se você quer adquirir esse livro, pode utilizar o nosso cupom de desconto, que também vai estar aqui na descrição, Estante Branca 10, e você vai ter 10% de desconto para adquirir este lançamento. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, ir lá na página da editora e conferir até outras obras que eles têm, que estão com várias promoções. No nosso Instagram, no Estante Branca, eu coloquei a foto do livro e também tirei fotos do sumário para que vocês possam ver quais os títulos dos capítulos que o autor está abordando. Eu acho que é bem interessante. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê uma passadinha lá, conheçam a obra e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!